Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Ao longo de hoje, pessoal, vamos trabalhar com basicamente dois crimes que compõem o rol de crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Trata-se de um rol de crimes que particularmente não tem alto índice de queda em avaliações, inclusive são bem pouco cobrados. Mas caso seja cobrado a nossa avaliação, a gente precisa saber, porque a gente não pode deixar nenhuma questão passar. Você sabe muito bem disso, que cada questão vale, cada questão conta para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Combinado? Uma análise bem simples, inclusive, eu vou fazer algumas remissões a outras legislações posteriores, mas nada que altere a dificuldade da matéria, porque trata-se de uma matéria bem tranquila de ser estudada. Beleza? Mas de todo modo, se você tiver dúvidas, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, esse carinha aqui, ó, que vos fala. Manda sua questão, manda sua dúvida, manda sua sugestão, sua crítica. A gente tá aqui para pegar você pela mão e levar até o seu objetivo. Combinado? Mas me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa seu caderno, sua água, sua caneta e vamos trabalhar crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Vamos lá, galera, vamos trabalhar? Começamos com o crime do artigo 151 do Código Penal, violação de correspondência, que vai nos dizer o seguinte: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Mas o que é que eu preciso chamar a atenção aqui, pessoal? Três coisas na realidade. A primeira coisa é que o sujeito passivo, ou seja, quem é que pode praticar o crime de violação de correspondência? Se pergunte, quem é que pode chegar numa correspondência e abrir e simplesmente observar o seu conteúdo? Qualquer pessoa, concorda comigo? Qualquer pessoa. Portanto, trata-se de um crime, de natureza comum. Agora eu queria chamar a atenção para o sujeito passivo. Sujeito passivo, Levi, quem será? De fato, qualquer pessoa que receba correspondência. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção para você é o seguinte: trata-se de um crime de dupla subjetividade passiva. O que isso significa dizer? Significa dizer, pessoal, que esse mesmo crime possui duas vítimas. E quem serão essas vítimas, Levi? Basicamente, quem envia e quem recebe a carta, não é isso? O remetente e o destinatário. Tá? E tem uma coisa importante, pessoal, que você não pode esquecer. Lembre-se que se o remetente ou o destinatário, se um dos dois autorizarem a abertura da correspondência, trata-se de fato atípico, tá? Para ser crime, não deve haver minimamente consentimento de nenhum dos dois. Combinado? Mas qual é o grande lance aqui? Lembre-se que o Código Penal, gente, é de 1940, tá? E, obviamente, depois de 1940, diversas legislações foram surgindo. E uma dessas legislações posteriores, trazidas por lei especial, trataram dessa matéria. Então, pessoal, eu trago para você exatamente o que consta. Ó, vou até apagar aqui, ó. Mas você já anotou mesmo, então não ficarei com peso na consciência. Perdoe o professor de vocês, tá? Vou apagar aqui, apagar essa belezinha aqui para você conseguir ver. Você já sabe que eu me referi aqui a remetente e destinatário. Voltando ao que eu estava lhe dizendo, observe que uma lei posterior entra em vigor nos dizendo o seguinte, olha: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Ou seja, nós temos duas legislações que tratam da mesma matéria. E você já aprendeu aqui comigo no TEC que quando há o chamado conflito aparente de normas, nós temos algumas soluções trazidas pela doutrina. E uma delas é observar o princípio da especialidade. Ou seja, quando estivermos diante de lei mais específica, trazida por legislação especial, ou seja, trazida por uma norma penal especial e não pela norma penal geral, que é o Código Penal, deve se aplicar efetivamente no que couber aquela legislação. Então, observe você que nós devemos nos atentar ao artigo 40 da Lei 6538 de 78, que trata da matéria. Portanto, pessoal, observe você que devemos levar em consideração o que consta nessa legislação e não no Código Penal, embora a análise seja bem parecida, tá? Não tem muita coisa de diferente, não.
Eu vou apagar aqui também essa coisa da dupla subjetividade passiva que você já anotou também, para ficar aqui bonitinho para a gente trabalhar, tá? Então, observe, pessoal, que nós teremos uma legislação extravagante, específica, e que é ela que deve ser aplicada, embora a análise que a gente vai fazer aqui é uma análise que vai comportar exatamente as duas coisas. Então, Levi, o que é que eu tenho que lembrar? O artigo 151 do Código Penal, ele, na realidade, não deverá ser aplicado. Por quê? Porque existe uma lei mais nova do que ela, mais específica, que trata da matéria. Então, de acordo com o princípio da especialidade, é o artigo 40 da Lei 6538 de 78 que deve ser aplicado. Beleza? É isso que eu quero trazer para você. Mas a análise você vai perceber que é exatamente a mesma. Sigamos. Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico atingido aqui? A inviolabilidade de correspondência. É exatamente esse o bem jurídico que nós estamos tratando aqui. Objeto material, pessoal. Objeto material. O objeto material é a correspondência violada. A conduta recai exatamente em cima da correspondência violada. Vamos lá, gente. Elemento objetivo. O que é que nós vamos ver aqui? Quando a gente tratar de elemento objetivo, a gente vai analisar o tipo. Vai analisar o verbo e o que é que compõe o tipo. Então, quando eu falar devassar, entenda destruir, né? Entenda destruir, entenda abrir, entenda lascar, entenda rasgar, para que você tenha efetivamente acesso ao conteúdo dessa correspondência. Acesso ao conteúdo dessa correspondência. Elemento subjetivo, pessoal, é o dolo, né? O dolo, já que não existe prática de crime culposo dessa natureza. Então vamos à classificação doutrinária dele, é um crime bem tranquilo da gente ver, tá? Trata-se de um crime comum, um crime de mera conduta, você já aprendeu comigo que o crime de mera conduta é aquele que só possui conduta e não possui resultado naturalístico, diferentemente do crime formal, que possui resultado naturalístico, mas esse resultado naturalístico não precisa acontecer, tem aula no TEC aqui, eu já disse isso para você, tá? De forma livre, por quê? Porque você pode realizar essa conduta de qualquer forma, o Código Penal ele não impõe para você, nem a legislação extravagante, impõe para você a maneira com que você tem que praticar. Trata-se de um crime comissivo, porque depende que você saia da sua inércia para fingir praticá-lo, depende do comportamento ativo. Trata-se de um crime instantâneo, porque uma vez praticado a consumação ocorre e encerra-se o delito, não havendo que se falar em consumação que se prolonga no tempo, como no caso do crime permanente. É unissubjetivo, porque, Levi, porque não se exige um concurso de pessoas para fins de ser praticado, e unissubsistente, não admitindo em tese a tentativa. Belezinha? Essa é a primeira parte. Lembre-se que se você ficar com dúvida, vai lá no meu Instagram, @levimoscovitz, e fala comigo sobre isso. Combinado? Seguindo, pessoal, porque tem a segunda parte. Observe bem. Formas equiparadas no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre 1. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo em parte a sonega ou destrói. Observe você, pessoal, que o que consta no parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, é exatamente o que consta no parágrafo 1º do artigo 40 da legislação mais nova, devendo, portanto, ser aplicada exatamente o que aqui consta. Combinado? 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outro ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre pessoas em relação à conversação telefônica. Lembre-se que a gente tem que ter algum cuidado com o que consta lá na lei de interceptações telefônicas, tá? Até interessante que você dê uma lidinha nessa legislação. 3. Quem impede a comunicação, conversação referidas no número anterior. E 4. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. E aqui, pessoal, eu trago para você, em relação ao item 4, ao inciso 4, uma aplicação diversa. Por quê? Porque a lei 4117 de 62, mais nova do que o Código Penal, que é de 40, trouxe no artigo 70 exatamente o que consta no item 4. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade, se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações sem observância do disposto nessa lei e nos regulamentos. Portanto, o 151, parágrafo 1º, item 4, deve ter a sua aplicação vinculada ao artigo 70 da Lei 41.1762, em razão do princípio da especialidade, tal qual eu já referi a vocês no comecinho da aula. Combinado? Seguindo, pessoal, nós vamos ter a forma qualificada,
que aí, pessoal, a gente precisa chamar atenção aqui para o seguinte: se o agente comete o crime com abuso de função em serviços postal, telegráfico, radioelétrico ou telefone, pena de detenção de 1 a 3 anos. Observe que aqui não há correspondente em nenhuma legislação extravagante, então aplicamos o que existe no Código Penal e trata-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido via de regra, ou seja, o ofendido tem que representar, a vítima tem que representar, o interessado tem que manifestar interesse na punição do agente para que possamos falar em processo penal. Beleza? Essa é a regra, salvo no parágrafo 1º, 4, é o que acabamos de ver, esse daqui, ó, que inclusive será de ação penal pública incondicionada, tá? Pública incondicionada, independendo, portanto, de qualquer manifestação da vítima, se a vítima quer ou não quer, não me interessa, assim como no parágrafo 3º, crime de ação penal pública incondicionada. Belezinha, pessoal? Não tem muito segredo não, tá? E te confesso que não se trata de um crime que tem alto índice em queda em provas. Beleza? Pronto. Essa é a primeira parte, o primeiro crime que nós falamos. Porque o segundo crime, pessoal, que está lá no artigo 152 do Código Penal, e que ele vai ter um pouco mais de, digamos assim, ele é um pouco mais palpável. Vamos ver. Violação de correspondência comercial. Abusar na condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo, pena detenção de 3 meses a 2 anos. Ele vê como é que isso pode acontecer. Numa condição muito simples, você tem uma empresa, você, por exemplo, recebe uma comunicação importante referida a um de seus negócios, essa comunicação veio por escrito, o empregado pega aquilo com o objetivo de se vingar de você por alguma bronca que você deu nele, por alguma orientação que você deu a ele, ele não gostou, ele vem de lá e joga aquilo fora. Pode ou não pode acontecer, gente? Pode, perfeitamente. Então, observe você que estamos tratando de um crime que ele é mais palpável para que a gente veja, né? A primeira parte lá do artigo 151 também é bem palpável, porque você pode pegar uma pessoa que pega uma correspondência e lasque, né? Quando eu digo correspondência, a gente não precisa pensar em carta, não, nem telegrama, não, mas uma correspondência de um banco, por exemplo. Não pode acontecer isso? Pode acontecer isso. E o que eu quero chamar a atenção para você, pessoal, fazendo análise do tipo que você já sabe que nós fazemos. Sujeito ativo, é qualquer pessoa que pode praticar esse crime? Não. Por quê? Porque a própria legislação te diz, ó, ou esse crime é praticado por sócio, ou esse crime é praticado por um empregado de estabelecimento comercial ou industrial. Portanto, pessoal, não é qualquer pessoa que pode praticar. Quem é que pode praticar? O sócio ou o empregado. Por isso que dizemos que se trata de um crime próprio. Lembre-se, crime próprio é aquele que a lei exigirá condições, qualidades específicas do agente para fins de sua configuração. Beleza? Sujeito passivo, Levi. Quem pode ser sujeito passivo desse crime? Na realidade, é a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica que ali não terá, através de seus prepostos e representantes, conhecimento da comunicação que havia sido feita. Objeto jurídico, gente, é a mesma coisa. A inviolabilidade de correspondência. E o objeto material sempre se pergunte, a que recai essa conduta? Essa conduta se recai na correspondência. Correspondência. Quase não sai aqui. Pera aí. Fazer melhorzinho aqui para você, viu? Vamos lá. Correspondência que foi violada. Elemento objetivo. Vamos analisar o tipo, como você já sabe que nós fazemos. O que é abusar? Abusar é extravagar de sua condição, velho. É você extrapolar daquilo que você pode fazer na condição de sócio e na condição de empregado. É você querer suplantar aqueles poderes naturais que você tem para fazer algo que de fato irá prejudicar a pessoa jurídica. Então, vamos lá? No todo em parte, para desviar. O que seria desviar, Levi? Você, por exemplo, remeter para outro lugar. Sonegar, esconder. Dizer que não tem nada. Subtrair, levar para você. Suprimir, nesse mesmo contexto de sonegar. Correspondência ou, aqui é importante, revelar estranho seu conteúdo, ou seja, revelar a pessoa estranha que não teria condições nem tem poderes para saber do conteúdo da correspondência, com o único objetivo de prejudicar a pessoa jurídica. Beleza? Elemento subjetivo, pessoal, é o dolo, né? Não há forma culposa desse crime, só pode praticar esse crime na sua forma
dolosa. Vamos à classificação, aquela classificação que você já sabe que cai em prova, a gente precisa estar ligado. Trata de um crime próprio, como eu já lhe disse, exige uma qualidade específica do agente. Um crime formal. Por que, Levi? Porque basta que você, nessa condição, desvie, sonegue, subtraia ou suprima a correspondência. Independentemente de a pessoa jurídica de outro jeito tomar ou não conhecimento da correspondência, seu crime já estará consumado, tá? Trata de um crime de forma livre, por quê? Porque ele pode ser praticado de qualquer forma, a legislação não impõe. Trata de um crime comissivo, como você já sabe, um crime que depende que o sujeito saia da sua inércia para fins de praticá-lo. Um crime instantâneo, por que ele viu um crime instantâneo? Porque a partir do momento em que você abusa dessa condição, na condição de sócio ou de empregado, o crime se consuma, não há que se falar em consumação se prolongando no tempo, como crimes permanentes. Unissubjetivo, por que, Levi? Porque basta uma única pessoa para praticá-lo, não se exige concurso de pessoas para fins de praticá-lo. Lembre-se, unissubjetivo, uma pessoa só pode praticar. Plurissubjetivo, exige concurso de pessoas, tá? Unissubsistente ou plurissubsistente, conforme o caso. O que isso significa dizer? Significa dizer que, a depender da condição, pode ou não pode admitir tentativa, tá? Por exemplo, pessoal, o indivíduo que na condição de empregado, ele simplesmente sonega aquilo, ele vê a correspondência e sonega. Agora, quando eu falar na condição de subtrair, por exemplo, vai o indivíduo, no momento em que ele vai subtrair, que ele está levando, ele é flagrado cometendo aquilo. Beleza? Então, pessoal, trata-se de dois crimes bem tranquilos de fim de praticar, né? Tanto que a manha de prova que eu quero lembrar para você é que ambos, via de regra, somente se procedem mediante representação, portanto, são crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, né? E em cima disso daí é que o examinador pode cobrar alguma coisa de você, embora de fato seja um rol de crimes bem difícil de serem cobrados, tá, gente? Se você, por exemplo, terminar essa aula e for no TEC, você vai achar algumas questões, mas no universo do que é cobrado, são pouquíssimas questões. Beleza, pessoal? Portanto, missão dada é missão cumprida, trouxe para você o conteúdo referente a esses dois crimes. Queria agradecer a sua presença aqui comigo, deixar um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.